Bom dia, irmãos, graça e paz. Mais uma vez, Deus nos convoca a adorar o seu nome. Dessa feita, eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 46. Como é bom, mais uma vez, nesse dia, o povo de Deus louvar o seu nome, saber que Deus nos convoca a adorá-lo na beleza da sua santidade. Salmo 46. Abra sua Bíblia no Salmo 46. O Salmo 46 nos diz o seguinte: ao mestre de canto, dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalam no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde até manhã. Bramam as nações, o reino se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Observe mais uma vez que no versículo 8 há uma convocação para que eu e você possamos contemplar as obras do Senhor. Mas o Salmo 46 tem uma temática que Deus é o nosso refúgio em meio à tribulação. E observe como o salmista, ele ao longo do Salmo nos mostra isso. Se você observar na sua Bíblia, o versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. No versículo 7, a mesma ideia, a mesma expressão nos mostra: o Deus dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E no versículo 11, mais uma vez o salmista nos lembra: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa é uma certeza que nós precisamos ter nesse momento, que em meio às tribulações nós temos um Deus conosco. Não é à toa que no Novo Testamento Cristo se apresenta como Emanuel, a saber, o Deus conosco. Então, saiba que hoje e toda a sua vida, se você está em Cristo Jesus, Deus está com você. Nos momentos de alegria, sim, mas também nos momentos de tribulação. Assim, vamos agradecer a esse Deus com uma palavra de oração, invocando o seu nome, para que Ele mais uma vez fale ao seu povo por meio da revelação bíblica. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra e também pedimos ao Senhor que abra o nosso entendimento mais uma vez e que mesmo por meio, cada um dos seus lares, nós possamos perceber a importância de estar diante da Tua palavra. Obrigado porque esse salmo nos lembra que em qualquer momento, em toda e qualquer circunstância, o Senhor está presente com o Teu povo. E por isso nós somos gratos a Ti, porque nós sabemos que o Senhor fez uma aliança conosco e por causa dessa aliança, o Senhor em Cristo Jesus nos ama. Obrigado mais uma vez por esse dia podermos celebrar o Teu santo nome. É no nome de Cristo Jesus, o Deus Emanuel, que nós oramos. Amém. Convido você a cantar conosco o hino 10, Criação e o seu Criador. Criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantai, ó louvai-o,
e flores juntos, ai, a glória a Deus, Senhor e Pai, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também, ó louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Amém? Como é bom sabermos que o nosso Deus é um Deus criador de todas as coisas. E Ele não só criou todas as coisas, mas também Ele sustenta todas as coisas. Por isso nós devemos sim louvar esse Deus que criou e que sustenta todas as coisas para a sua própria glória. Convido você agora a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Eu vou ler os versículos 11 a 13, que trata de um contexto de disciplina, mostrando que esse Deus soberano, Ele criou todas as coisas e governa todas as coisas, a ponto até mesmo de disciplinar os seus filhos para a glória do nome dEle. Nós sabemos que por causa do pecado no mundo, Deus Ele usa também até as coisas horríveis ou até mesmo o pecado de pessoas para disciplinar o seu povo. E observe aí o que diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 11 a 13. Assim nos diz a palavra do Senhor. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, estabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então essa é uma realidade que o texto nos trata, que no primeiro momento parece que a disciplina, e isso é verdade, a disciplina no primeiro momento não traz alegria, mas nós sabemos que ao entendermos que nós temos um Deus que disciplina os seus filhos, elas podem sim produzir fruto de justiça. Eu creio que esse momento nós devemos sim orar ao Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis, tanto no contexto por causa da pandemia, mas também agora no aspecto político. Então vamos colocar diante de Deus toda a nossa nação e também orar pela vida do Miguel, que é filho de Marcelo, e da Débora, que essa semana sofreu um acidente. Então vamos orar. Curve a sua cabeça aí no celular e também me acompanhe nessa palavra de oração. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, somos gratos a Ti. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor não nega que por muitas vezes o Senhor usa o mal para disciplinar o Teu povo, e o Senhor faz isso para o nosso próprio bem. Se olharmos pela vida, se olharmos para a história de José, parece que no momento em que ele foi vendido e que ele sofreu, aquilo, na perspectiva de Moisés, talvez poderia ser achado algo ruim. Mas nós sabemos que o Senhor usou toda a circunstância para preservar o teu povo da fome, para preservar os teus descendentes, para preservar o teu povo. Assim, ó Deus, nós sabemos que podemos e devemos confiar no Senhor, porque o Senhor está no controle da história. E assim, ó Deus, nós colocamos diante de Ti a nossa nação, pedindo para que o Senhor possa ter misericórdia, na certeza que os Teus atributos não são confundíveis. O Senhor é um Deus justo, também é um Deus misericordioso. Da mesma forma, o Senhor está julgando com justiça todo o mundo e a nossa nação, mas também nós clamamos para que o Senhor possa ter misericórdia do Teu povo,
para que o Senhor possa ter misericórdia da nossa nação. Dá sabedoria, ó Pai, aos políticos nesse momento. Esse é o momento onde nós, como teu povo, nós devemos e sempre colocar a confiança no Senhor. Quando acontece essas circunstâncias em nossa nação e até na nossa vida, nós precisamos confiar, não em homens, mas no Senhor. Também coloco diante de Ti, ó Pai, a vida de Miguel. Te agradecemos porque já ouvimos boas notícias dessa criança. Pedimos ao Senhor que a cada dia venha alcançando o coração dessa criança pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Quando ele chegar numa idade um pouco mais madura, ele possa vir professar a sua fé. Louvamos pela vida dessa criança. Pedimos ao Senhor que Miguel, mesmo em meio a essa circunstância difícil, ele já possa colocar a esperança dele no Cristo que venceu a morte e olhar sempre para a fé dos seus pais. Da sabedoria a Marcelo, a Débora, para lidar com essa circunstância e orientar o seu filho, o filho da aliança, para a glória do teu nome. Obrigado, ó Pai, e é isso que nós te louvamos por causa de Cristo Jesus, e no nome dele que nós oramos. Amém. Vamos cantar mais um hino, o hino 108, Aflição em Paz. Seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre estou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Felicidade não está em circunstância alguma, mas em Cristo Jesus. Agora vamos cantar Isaías 53, um hino bem conhecido da nossa congregação.
Isaías 53. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O céu castigo nos desfaz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Mas rejeitados dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos desfaz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém. Que bom sabermos que essa graça nos alcançou, e essa é uma verdade que podemos também pregar agora por meio da pregação da palavra. E assim eu peço que você abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 1, versículo 12
nós vamos fazer essa leitura até o capítulo 2, verso 1. Abacuque, capítulo 1, a partir do versículo 12. Abacuque, então, capítulo 1, versículo de 12 até o capítulo 2, versículo 1. Tente a leitura que eu farei dos versículos a partir do versículo 12 do capítulo 1 de Abacuque. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? E a todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta nas redes varredoras. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque, pois, elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Vamos ter uma palavra mais de oração? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, Deus nosso, nós estamos diante da Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado porque é ela mesmo que fala aos nossos corações por meio do Teu Santo Espírito. Pedimos mais uma vez que por meio da pregação da palavra, Teu povo possa ouvir a Tua voz, que pessoas possam ser salvas e que Teu povo possa ser edificado, consolado e exortado para a glória do Teu nome. Te pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. É interessante observarmos que os nossos primeiros anos na caminhada cristã é alegria até o ponto quando nós caímos em algum tipo de provação. E aí logo nós questionamos a soberania de Deus. Talvez isso também aconteça no que toca ao âmbito acadêmico. Muitos jovens, ao adentrar nas faculdades por causa de uma filosofia ou tantas outras coisas, eles se desviam da fé cristã e começam a questionar sobre a soberania de Deus. Mas isso não só acontece no meio da igreja, mas isso acontece até mesmo no celeiro de pastores. Certo pastor que é adepto àquilo que é conhecido na teologia como o teísmo aberto ou a teologia relacional. Essa teologia afirma que Deus, ele não sabe ou ele não é soberano, ele não sabe o futuro e ele toma a mão do povo ou do seu povo para construir o futuro. E certo pastor, após o tsunami na ilha de Sumatra, na Indonésia, no dia 26 de dezembro de 2004, com mais de 230 mil mortes e milhares de pessoas desalojadas, esse pastor trata do seguinte, ele faz a seguinte afirmação, diante no que toca à soberania de Deus e a tragédia, ou o caos, ou os acontecimentos que por muitas vezes as pessoas questionam a existência de Deus. Ele diz o seguinte: não aceito que Deus, para alcançar o seu propósito, produza um sofrimento brutal em tanta gente miserável, que não pediu para nascer na beira de uma praia paupérrima. Outros argumentam que Deus não pode ser responsabilizado por um holocausto, pelo simples fato de que não foi Ele que colocou as pessoas pobres naquela situação de extrema miséria.
Esses afirmam que, embora Deus já soubesse todos os desdobramentos do terremoto, não fez nada porque queria manifestar a sua glória a um mundo rebelde. Será que a glória de Deus custa tão caro assim? Meu coração continua insatisfeito. Acredito que, diante de uma tragédia dessa magnitude, precisamos repensar alguns conceitos teológicos. Por exemplo, o que significa a palavra soberania? O que se entende por onipotência? Conceitos como esses significam o que dentro dos paradigmas das ciências sociais pós-modernas. Será que não estamos insistindo em ler as Escrituras com as mesmas lentes dos medievais? Não projetamos para a divindade as mesmas ideias que eles nutrem sobre os seus reis déspota? É interessante, irmãos, porque essa declaração questiona conceitos tão fundamentais na fé cristã como a onipotência de Deus e a soberania de Deus. E nós precisamos trazer à nossa memória que em Atos capítulo 4, os apóstolos, após a perseguição, eles oram ao Deus e a expressão Senhor é a mesma expressão para um déspota. O nosso Deus, sim, é um Deus déspota. Ou seja, um Deus que está no governo de tudo e de todos. É um Deus que não é um déspota mau, mas ele usa tudo aquilo que ele quer para a sua própria glória. Nesse tempo de luta que eu e você estamos passando, você tem questionado a soberania de Deus? Ou você tem buscado a confiança nesse Deus que governa todas as coisas? Nós estamos aqui na profecia de Abacuque, conhecido como os profetas menores. E nós já olhamos no domingo passado o questionamento de Abacuque diante da calamidade. Ele diz: até quando, Senhor? Versículo 2, por quê? Mostrando a sua indignação, mostrando que ele estava insatisfeito por tanta maldade no mundo. E ele faz essa oração, ele faz a sua queixa, mas mesmo assim, Deus ele não responde aquilo que Abacuque queria ouvir, mas ele responde dizendo que vai levantar uma nação, a saber, os caldeus, os babilônios, para disciplinar o povo de Deus. E Abacuque aqui está profetizando, provavelmente no reinado de Josias, um reinado ruim. Após o reinado de Josias, teve mais um reinado e depois o povo de Deus foi levado ao cativeiro babilônico. Mas antes do reinado de Josias, Jeremias nos lança luz mostrando que o reinado de Manassés foi um reinado muito, muito ruim. Ao ponto que em Jeremias capítulo 15, verso 4, o texto nos mostra que foi por causa da perversidade do reinado de Manassés que o povo foi levado para o cativeiro. Não só por ele, mas ele mostra como o reinado foi tão trágico. E algumas coisas acontecem nesse reinado. Você depois pode ler na sua Bíblia, em 2 Reis, capítulo 21, versículo de 1 a 9, em 2 Crônicas, capítulo 33, mostra como foi esse reinado de Manassés. Um reinado ao qual ele edificou altos. Esses altos são lugares de associações, de cultos pagãos, ao ponto que o povo estava se prostituindo e cultuando outros deuses. Mas não só isso, Manassés edificou altares na casa do Senhor. Ele queimou os filhos como sacrifício. E ainda assim, ele praticava a feitiçaria e tratava com necromantes e feiticeiros. Ainda colocou imagem de postos de ídolos dentro da casa do Senhor. Um reinado mau. E agora Deus leva esse povo, o povo pactual, para ir para o cativeiro babilônico. Mas antes disso acontecer, a profecia de Abacuque mostra esse relato e a luta do profeta
com Deus em oração, mostrando a sua realidade. Assim, nos versículos 12, a partir do versículo 12 até o capítulo 2, verso 1, o texto quer nos ensinar que diante do caos, diante do sofrimento, você deve orar confiando nos atributos e esperando pela ação de Deus. É isso que, em resumo, o texto quer nos ensinar. Que diante do sofrimento, eu e você devemos orar confiando nos atributos e esperando pela ação de Deus. A primeira realidade que precisamos entender é que diante do sofrimento, diante do caos, você deve confiar, orar confiante nos atributos do Senhor. Observe comigo no versículo 12, o texto nos diz o seguinte: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tua rocha, o fundaste para servir de disciplina. A primeira coisa que Abacuque faz, após ele questionar sobre a maldade que estava vivendo e vendo, após Deus responder que vai levantar uma nação ímpia para disciplinar o povo, agora o sentimento de Abacuque começa a ser transformado e a sua oração é uma oração que demonstra que ele cria nos atributos divinos. E ele começa a trazer essa expressão tão conhecida no Antigo Testamento, que é a expressão Senhor, ou seja, é um Deus pactual que usa tudo aquilo que ele quer para tratar o povo da aliança. Esse é o Deus pactual. Essas são duas vezes aparece essa expressão no versículo 12, mas não só isso. Ele ainda mostra que esse Deus é um Deus puro, é um Deus totalmente outro. Ele diz que, ó Senhor, é um Deus santo, é um Deus puro. Ele diz, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tua rocha. Ele não só diz que esse Deus é Senhor, ele diz também, que esse Deus, ele é santo, ou seja, ele é um Deus puro, é um Deus totalmente outro. Mas no final ele ainda diz que esse Deus é uma rocha, tirando a ideia lá de Deuteronômio capítulo 28 e em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, que diz que as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus e a sua fidelidade, não há nele injustiça, é justo e reto. Então, Abacuque aqui, ele ora os atributos divinos. E é isso que nós devemos fazer quando nós estamos no momento de crise. Orar a realidade de quem Deus é. Ele é um Deus pactual, ele é um Deus santo, e ele é uma rocha, ele é perfeito. Ele não há variação de dúvida. Talvez, por muitas vezes, nós podemos até mesmo ficar no começo questionando por que isso acontece comigo. Como Abacuque, por duas vezes, no versículo 2 e no versículo 3, ele diz até quando? Porque mostra a iniquidade. Mas após Deus responder a ele, Abacuque muda agora a sua forma de falar com Deus e começa a trazer à memória as verdades do Evangelho para consolar o seu coração. Eu lhe pergunto, você tem feito isso? Você tem orado os atributos de Deus, na certeza que nós cremos num Deus que é um Deus pactual, é um Deus santo, é um Deus imutável, e que Ele está no controle de tudo, Ele está no controle da sua vida? Infelizmente, muitas vezes, quando passamos por tribulação, a única coisa que nós fazemos é correr para tudo que é canto, menos para a presença de Deus. E a minha oração é que você possa voltar e entender essa verdade, como a oração trabalha na vida do crente. A oração não muda os planos do Senhor, mas trabalha no coração daqueles que oram. Após Abacuque mostrar a natureza de Deus, ele também começa a falar sobre o propósito divino. Ora, se ele é um Deus santo, um Deus pactual, um Deus que é rocha,
ele faz essa declaração maravilhosa que diz que nós não vamos morrer, o povo não vai ser aniquilado. Porque ele, no passado, ele aniquilou os falsos deuses do faraó. Então ele não vai aniquilar, ou destruir, ou matar o povo de Deus. Por isso que agora ele começa a ter esperança. Mas ao mesmo tempo que Abacuque começa a ter esperança, ele mostra que Deus vai fazer o seu juízo. Ainda com aquele sentimento de agridoce. Mas ele também mostra que Deus vai disciplinar o seu povo. O final do versículo 12 nos mostra essa realidade. O Senhor vai levantar um povo ímpio para servir de disciplina. E essa expressão disciplina é a mesma expressão como nós lemos na nossa liturgia em Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 13. Ao ponto que a disciplina no momento não é tão boa, não traz alegria, mas produz santificação no povo de Deus, produz arrependimento, produz um sentimento de pensar na vida. Isso não está acontecendo conosco nesse exato momento, onde nós não temos tantas coisas para fazer, no que toca às atividades que fazíamos constantemente. Agora paramos, escutamos algumas notícias tristes, mas Deus está usando tudo isso para a glória do seu nome. E a figura aqui da disciplina é porque Deus é um pai que disciplina os seus filhos. Essa é uma ilustração bem clara na vida dos pais. Não sei se você, como pai, tem prazer de disciplinar o seu filho. Eu creio que não. Mas você sabe que há uma necessidade da disciplina dos filhos. Para que, por meio da sua vara, ou por meio da disciplina, você consiga pastorear o coração dos seus filhos. Não é só meramente um bom comportamento, como muitos pais querem do seu filho, mas sim é algo para alcançar o coração deles por meio da verdade do Evangelho. E é o mesmo princípio que Deus está usando aqui. Deus está usando a disciplina para que o povo pudesse perceber como o coração deles estava distante do Senhor. Mas ele não só, Abacuque, ele ora confiando e nos atributos divinos, mas agora Abacuque, em meio à expressão de confiança ou de orar os atributos divinos, dos versículos 13 ao versículo 17, Abacuque ora expressando a sua dor no Senhor. Observe como é maravilhoso entendermos essa realidade. Ele ora os atributos divinos, mas ele não nega a dor que ele está sentindo. E ele diz o seguinte, versículo 13: Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, a opressão, e não podes contemplar. Porque, pois, toleras o que procedem perfidamente, te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Mais uma vez, agora, Abacuque, por meio de pergunta, ele diz: Senhor, Tu és um Deus santo. Como é que o Senhor pode tolerar o mal? Uma nação que é mais ímpia, comparada aqui com o povo de Israel, que é justa. E lembre-se dessa expressão, justo. Nós somos justos por causa da justiça daquele que viria nesse contexto, Cristo Jesus. Então, ao mesmo tempo, essa nação era justa e pecadora, e ela estava sendo levada para o cativeiro por causa dos seus pecados. Mas mesmo assim, essa nação era mais justa do que os babilônios, com certeza. E isso deixava ele meio indignado com essa situação. Mas o texto também mostra essa realidade do mal. E é isso que Abacuque expressa nesses versículos. Ele mostra essa realidade também no versículo 14. Ele diz: Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm que os governe? Observe, irmãos, que essa é uma linguagem da desumanização de Israel. Deus, em Gênesis, deu uma ordem clara que o homem deveria
cuidar dos animais, mas agora essa nação ímpia trata o ser humano como um bicho, porque isso era uma estratégia de guerra daquela época. Não sei quantos de vocês já viram aqueles filmes de guerra onde os piratas às vezes jogam uma rede para capturar o ser humano. Essa é a linguagem que está aí no versículo 15. E essa é uma realidade, irmãos, que essa nação, os caldeus, tinham. Se você lembrar, no sermão passado, a partir do versículo 6, Abacuque mostra quais são as características dessa nação. Uma nação poderosa, uma nação orgulhosa, uma nação gananciosa, uma nação trapaceira, uma nação idólatra, uma nação onde o Deus deles era o poder. E isso é expressado de uma forma bem clara no versículo 15, dizendo que após eles sequestrarem as outras nações, ou seja, eles vão agora levar cativo o povo de Deus para a Babilônia, eles têm alegria e se regozijam. Essa mesma expressão vai aparecer um pouco mais na frente, no capítulo 3, verso 18, que todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aqui Abacuque, no final, nós vamos ver um pouquinho mais na frente, que ele adora esse Deus maravilhoso. Mas aqui a nação, ela faz tudo isso como uma espécie de adoração. Ainda mostra essa realidade no versículo 6, e ainda o versículo 17 nos mostra que essa nação tinha ausência de piedade. Era uma nação bruta, era uma nação que adorava o seu poder, e essa nação não tinha piedade de ninguém e varria tudo aquilo para mostrar como ela é mais poderosa do que as outras nações. Isso também acontece nos nossos dias, e isso sim deve deixar você angustiado, com certeza. Parece que nós que estamos seguindo a fé cristã, a fé bíblica, parece que as coisas para nós são sempre mais difíceis. E para as outras pessoas parece que não segue ao Senhor. É tudo fácil. Nós podemos lembrar de Asaf, quando ele começa a contemplar os ímpios, a beleza dos ímpios, ele quase se desvia da fé bíblica. Por isso que em meio à tragédia você deve orar sim, expressando a sua dor. Mas essa dor deve ser expressada com um questionamento ou com uma dúvida madura. Uma dúvida que se volta para Deus. Mas infelizmente, muitas pessoas ao começarem a observar o mal desse mundo, eles fazem o seguinte questionamento. Se Deus do cristianismo é todo poderoso, e se Deus do cristianismo é todo bondoso, então por que continua o sofrimento no mundo? É isso que, por muitas vezes, as pessoas questionam a existência de Deus. Se esse Deus é um Deus todo bondoso, se esse Deus é um Deus todo poderoso, por que então há um sofrimento no mundo? Mas nós não devemos de forma alguma olhar para tais questionamentos como algo bom, mas nós temos que olhar como a Escritura começa a tratar sobre esse assunto. As Escrituras revelam que Deus não é o autor do mal. As Escrituras revelam que Deus é justo e bom. E a consequência é que logo nós precisamos entender que há um propósito bom, mesmo diante das calamidades. Então, irmãos, nesse momento que nós estamos vivendo, ore ao Senhor, expresse a sua dor, expresse a sua luta, sim. Mas saiba que esse Deus é um Deus que está no controle de tudo. Mas também
nesses momentos de adversidade, você também pode ser aquele que consola o outro. É interessante que no meio do sofrimento, nós não podemos de forma alguma pensar só na nossa vida. Nós precisamos usar esse momento também para consolar outros. É interessante que por várias vezes existe um livro chamado As Cartas de Calvino, onde ele escreve várias cartas para as pessoas que estão na prisão, para as pessoas que estão próximo a ser decapitado por causa do Evangelho. E mesmo assim isso traz um sentimento de consolo para aqueles que estão sofrendo. Nesse momento, seja agente de consolo para as outras pessoas. Ore confiantemente os atributos de Deus. Ore expressando a sua dor ao Senhor. Mas por fim, ore esperando na ação do Senhor. Você deve sim orar os atributos de Deus. Você deve expressar a sua dor. Mas também você deve orar esperando na ação do Senhor. E é isso que o versículo 2, capítulo 2, verso 1, ele começa. Aquele Abacuque que estava indignado no começo, agora ele começa a mudar, começa a haver uma transformação na vida dele, e ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Agora ele sobe numa torre de vigia, isso é uma linguagem militar. Ele sobe esperando a resposta do Senhor. E você sabe, aqueles que são militares sabem que na posição de sentinela, essa posição é inviolável. A posição de sentinela são aquelas pessoas, soldados que ficam na guarda. E aquele período é um período inviolável. Ele não pode dali sair de qualquer forma e nem abandonar o posto. E é interessante que após a saída dele daquele posto, ele só pode sair, na verdade, quando um outro sentinela vem para substituí-lo. E essa é uma realidade que, às vezes, por questão humana, né, alguns sentinelas ficam esperando, ficam lá fazendo corpo mole para substituir o seu colega. E ele mesmo assim precisa ficar parado e esperando para que outro venha o substituí-lo, para que ele possa sair da sua posição. Abacuque aqui, como um bom soldado, ele se levanta e vai para uma torre de vigia e espera a ação do Senhor. Ora confiantemente na ação do Senhor. Assim, irmãos, trazer à sua memória, esperando na ação do Senhor, é fundamental. Na certeza, como Lamentações capítulo 3, versículo 21 a 3, nos diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renova-se cada manhã. Eu conclamo a você, a nesse momento, orar sim os atributos de Deus, orar expressando a sua dor, mas confiar e esperar nesse Deus que vai agir. Seja aquele que ore sem cessar. E nós podemos fazer isso porque nós temos um Cristo que ele orou sem cessar pelo seu povo. Ele ora por Pedro, achando que Pedro poderia seguir a Cristo em qualquer lugar. Mas em meio à cruz, lá diante da cruz, Cristo, mesmo sendo aquele que viveu perfeitamente, ele sim orou. Orou por mim, orou por você. E a minha oração é que você continue olhando para aquilo que Cristo fez por você, na certeza que ele se compadece do seu povo e ele intercede por nós. Eu conclamo a você que não tem Cristo Jesus a se voltar para esse Deus verdadeiro, para que por meio dele você possa verdadeiramente ser achado filho de Deus, como fala João capítulo 1, verso 12. Só aqueles que creram podem sim
demonstrar e crer e declarar que verdadeiramente são filhos de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos pela exposição bíblica. Pedimos a Ti, ó Deus, que aplique essas verdades ao nosso coração. Te pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Logo mais, às 10 horas, 10h30 na verdade, vamos começar a nossa EBD. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço.